Olá, costureirinhas e meninos, sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Eu sou Eliane Pascoal e na aula de hoje eu vou ensinar para vocês a como fazer esse porta-treco super fofo e você pode escolher a versão que você quer utilizar. Eu trouxe aqui 3 opções para você ter uma ideia de como organizar aí as suas coisas. Você pode organizar na versão para escritório, onde eu tô organizando aqui canetas, marca-página, tesourinha, réguas. Dá para utilizar também no seu ateliê, organizando as tesouras e o material de costura. E é claro, também fica super fofo como um porta-maquiagem. E uma ótima oportunidade para você fazer e vender muito no seu ateliê. E se você estiver chegando agora no canal, não esquece, já curte esse vídeo e me incentiva a produzir mais conteúdos como esse. Aproveita, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo, o YouTube vai notificar você. Tem vídeo no canal toda semana e eu sempre espero o seu comentário carinhoso me contando o que você achou desse passo a passo. E aí, estão curiosos? Então, vamos ao passo a passo. Então, pessoal, na aula de hoje vamos aprender a fazer um porta-treco super fofinho e bem legal aí para você poder organizar as suas coisas. É claro que aqui eu tô com a ideia de porta-canetas, mas vocês podem usar para maquiagem, para utensílios de costura e para o que você achar melhor. Então, vamos à lista de materiais que nós vamos utilizar? Então, nós vamos utilizar 2 tecidos, tá? Eu tô usando aqui tricoline, medindo 11 centímetros por 33. E aqui, ó, eu só passei, tá? Numa manta R1. Eu preferia até R2, mas eu não tenho aqui. Então, são 2 tecidinhos nessa medida. Vou utilizar um tecido maior, medindo 8 centímetros por 43. Pode ser até o mesmo e você dobrar. É que como esse tecido, ele é bem bonito, eu dou uma economizada nele. E do outro lado eu vou deixar o tecidinho comum mesmo. Vou utilizar aqui um quadrado, tá? Um retalhinho de manta que dê mais ou menos 11 por 11, que nós vamos fazer um círculo com diâmetro de 10 centímetros. Como ele tem lado, meu tecido, eu coloquei de um lado e do outro, mas não necessariamente precisa ter lado, tá? Tô utilizando então aqui e também tá estruturado com manta R2. Vou utilizar pompom, tá? Esse daqui é o grilô, é aproximadamente 33 centímetros também, esse que tem uma rendinha. E os materiais que eu tô utilizando nesse vídeo eu vou deixar no box de informações para vocês. E vou tá utilizando também viés, e esse daqui é o viés xadrez que vocês sabem que eu adoro. Então, vamos lá para o passo a passo. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é marcar o meu diâmetro, e para isso eu tô utilizando uma caneta mágica. Eu vou utilizar essa reguinha que eu tenho aqui de círculos, tá? E eu vou utilizar aqui na medida fazendo um círculo de 10 centímetros. Essa reguinha eu comprei em uma lojinha dessas que vende materiais de MDF. Caso você não tenha uma reguinha dessa, procure alguma tampa, alguma coisa que você tenha que dê aí, ó, a circunferência de 10 centímetros. Você pega o meio do seu círculo, de uma ponta a outra tem que dar 10 centímetros. E agora aqui, eu começo a marcar o meio do meu círculo, dividindo, viro e faço a mesma coisa desse outro lado. Primeiro eu faço uma cruz e agora eu vou dividindo aqui, ó, meio com meio, tá? Fazendo um X. E nós vamos costurar em todos esses riscos que nós fizemos. Eu começo pelo centro do meu círculo, faço as costuras retas e depois eu faço a costura em volta do círculo todo. Procure fazer que as suas costurinhas se encontrem. E agora eu vou começar a fazer a minha volta. E aí, eu costuro bem em cima do risco que eu fiz.
Então, agora que eu já costurei, eu vou refilar toda a nossa peça. Agora aqui eu vou pegar o meu tecido que tá estruturado com a manta. Esse é o que mede 11 centímetros por 32. E eu vou aplicar o meu pompom. O meu pompom eu vou aplicar dessa forma, tá? O pompom pro lado de dentro do meu tecido, passando ele aqui com uma costurinha de segurança. E vou passar uma costura nessa parte de baixo também para segurar o meu tecido. Se você quiser, pode fazer uma telacê nessa parte aqui. Eu não achei necessário. Agora que você já passou a costurinha, pega esses dois aqui e reserva. Agora eu vou pegar o meu tecido que mede 8 por 42 centímetros. Eu vou pegar o direito da minha peça com o direito do outro tecido, alinhar eles aqui e vou passar uma costurinha aqui em cima. Caso você queira, você pode colocar um aviamento nessa parte também. Eu preferi não colocar. Nesse projeto aqui, eu tô utilizando uma margem de costura de meio centímetro. Agora, eu vou abrir aqui esse tecido, eu volto ele pra cá, vou alinhar e vou passar assentando ele. Aproveito, passo esse daqui também pra tirar as marcas da minha caneta. Então, aqui já passei essa parte do meu tecido, tá? Tirei os riscos, passei esse daqui também e eu vou passar uma costurinha aqui rebatendo. Agora, eu vou pegar essa minha peça e a minha régua e eu vou começar a medir aqui a cada 7 centímetros e vou passar um risco. Agora, vamos pegar essa outra parte aqui da nossa peça e nós vamos medir ela a cada 5,5 centímetros. E agora, nós vamos pegar essa peça aqui e nós vamos medir a cada 5,5 centímetros e passar um risco também. Os dois tecidos, tanto esse como o outro, eles vão ter 6 divisões. Agora, nós vamos começar a costurar, tá? Unindo essas riscas aqui, ó, uma com a outra. Então, a gente vai unir aqui, ó, cada risquinha para poder fazer os bolsinhos onde vai caber as coisas que a gente decidir utilizar. Então, vamos lá costurar. E agora aqui que a gente já fez os nossos bolsinhos, nós vamos começar a fazer a dobrinha, tentando procurar deixá-la bem no centro, tá? E vamos passando uma costurinha. Então, você pode ir dobrando aqui, ó, se quiser pode alfinetar e vem passando uma costura em toda a peça, prendendo todos os bolsinhos. Todos os bolsinhos prontos, agora eu vou passar para tirar a marca. Agora, aqui, eu vou pegar o direito do meu tecido, vou colocar aqui em cima, alinho, e agora eu vou passar uma costura aqui, ó. Antes era só uma costura de segurança, ó, passei bem no meinho. Agora, eu vou passar a costura de forma que ela pegue bem aqui, assim, ó. Assim, ela esconde essa parte do meu aviamento e deixa somente a rendinha e o meu pompom. Ó, então, ficou dessa forma, tá? Esconde aqui o meu pompom. Agora, nós vamos unir aqui, ó, direito com direito. Procura acertar bem o seu pompom e nós vamos passar uma costura fechando aqui o nosso porta-trecos. Então, com a nossa costurinha pronta,
Agora, eu jogo esse tecido pra cá, pra ficar tudo embutido. E vou desvirando aqui. Vou acertando as minhas costuras, ó. Ajeito meu moinho. Ajeito costura com costura. E eu vou passar uma costura agora pra poder prender a parte de dentro e a parte de fora. Então, vai acertando o seu tecido e alinhando. Então, já passei a minha costura aqui, prendendo o forro e o meu lado direito. Aí, eu viro a minha peça, vou alinhando todo mundo aqui. E eu vou passar uma costura rebatendo aqui a parte de cima. Então, eu deixo a peça dessa forma mesmo. Agora, você pode desvirar a sua peça. Ajeita ela aqui. E eu vou cortar esse excesso aqui que ficar de linha, qualquer coisa. Não tô tirando diferença do tecido, tá? É só pra cortar excesso de linha e minha peça ficar mais limpa na hora de eu costurar. Quem quiser, pode passar um zigue-zague, passar uma overlock, tá? Vai facilitar. Agora que está pronto, nós vamos marcar a nossa peça aqui. Então, eu pego dessa costura com essa daqui, ó, já vai bater. Eu não preciso marcar, porque tem 6 divisão. Então, eu vou juntar costura com costura, só que desse lado ela não bate certinho. Então, eu preciso marcar, tá? Eu não vou fazer pique na minha peça. Eu vou marcar aqui com a minha caneta mágica. E aí, eu já centralizei. Agora, desse mesmo jeito, eu pego aqui o meu fundo e aí eu vou centralizar. Começo aqui, costura com costura e eu faço um retrocesso aqui. Eu acho mais fácil para na hora de costurar. Ó, segurei, venho aqui, cadê o outro lado? Meio. Costura com costura, retrocesso novamente. Agora, eu venho aqui onde eu marquei com a minha caneta mágica e acerto, porque na minha peça eu já tenho, tá? Eu já tenho essa marcação aqui na minha peça, então eu só venho aqui com a marcação da caneta mágica. Retrocesso novamente. E a mesma coisa eu vou fazer desse outro lado. Então, tá aqui a minha marcação e venho aqui com a marcação do meu fundo. Agora, ó, já ficou mais fácil para poder costurar. Nessas laterais aqui, eu só vou colocar um clips e agora eu vou passar uma costura, ainda é uma costura de segurança. Fica muito fácil quando vai fazendo assim, bate bem certinho o fundo da peça. E agora eu inicio fazendo uma costura de segurança bem na beiradinha, ela não tem nem meio centímetro de margem. Meu fundo já está costurado. Novamente, vai sempre limpando assim, tá? Agora, eu vou tirar algum excesso aqui. Porque facilita. E agora, nós vamos fazer a aplicação do viés. Aqui, eu vou começar
colocando um pedacinho de tecido e o meu viés dessa forma. E eu vou sempre pegar a costurinha aqui, ó, bem nessa dobrinha do meu viés. Eu começo pelo fundo para depois rebater desse lado de cima. E esse viés, ele vai ajudar a dar estrutura no nosso porta-trecos também. Então, eu vou costurar primeiro esse pedacinho de viés aqui, para ajudar a gente na hora de virar o nosso viés. Ó, então, costurei o pedacinho do meu viés, e agora eu vou vir aplicando aqui, ó, em toda a volta, até terminar. Vai dobrando, jogando a sua peça aqui pra trás, que vai te facilitar na hora de costurar. Então, cheguei aqui no meio novamente, vou cortar. E agora aqui nós vamos começar a rebater o nosso viés. Pode virar toda a sua peça aqui. Ele vai ficar bem certinho. E aqui, ó, nesse comecinho, eu vou utilizar dessa forma, dobro, ó, junto aqui o meu viés, dobro, tá? Pra poder fazer o acabamento. E aqui, viro aqui e começamos a rebater toda a volta. Nessa etapa é bem válido, caso você queira usar clips. Coloque o clips aí em toda a sua peça e procura fazer a costura certinha para bater embaixo bem certinho também. E agora, é só a gente começar a rebater o nosso viés. Agora, eu vou deixar a peça assim, ó, deitadinha. Eu vou tirar esse primeiro e aí eu vou costurando, rebatendo. Corta o seu excesso. Ó, ele ficou rebatidinho certinho. E tá pronto o nosso porta-trecos. Dentro ele fica dessa forma, ó. Eu escolhi deixar o tecidinho de fundo, mesmo que ele não vai aparecer. Uma coisa bem legal também, caso vocês queiram, pode aumentar essa medida e colocar alcinhas, e fica bem fácil para vocês carregarem coisas de costura ou algo que tenha mais peso. Esse daqui eu fiz pensando em ser um porta-canetas, mas também dá para ser um porta-treco aí para guardar mais coisas, só ir aumentando as medidas. E é isso então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de conferir junto comigo esse passo a passo. Não esquece, as medidas estão todas aqui no box de informação e você pode fazer a sua versão. E você fazendo a sua versão, não esquece de me marcar lá no Instagram com a hashtag EuFizFarolzinho ou me marcar lá no seu store, @farolzinhoatelier, que eu quero muito compartilhar a sua versão. E é isso então, a aula de hoje. Fiquem com Deus. Até a próxima aula, um super beijo e tchau!